Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre ortografia. Nós vamos tratar na aula de hoje sobre o emprego do S e Z. Mas uma coisinha que eu quero que você lembre-se, que a melhor maneira de aprender a escrever é lendo. Então preste atenção, gente, leia a palavra, observa como é que ela escreve e depois você vai copiar, para não copiar errado. Tem gente que a palavra está escrita igual e escreve igual. É errado, não existe N. Então vamos prestar bastante atenção, tá? Na maneira de ler e de escrever e façam tudo corretamente, tá bom? Algumas regras de escrita. Emprego de S e Z. Escreve com S palavras que indicam nacionalidade, origem ou permanência. Exemplo: meu primo nasceu na França. Meu primo é francês. Então, aqui nós vamos ver, tá? Que quando eu falo nasceu na França, França indica nacionalidade. Então, nasceu aonde? Na França. Então, ele é o quê? Francês. Joana veio do campo, origem, veio. Então, campo, Joana é camponesa. Então, tô francês, camponesa, eu vou escrever com S. Outra regra, escreve-se com S palavras que indicam gênero feminino. Exemplos: Carlos é poeta. Então, Carlos é masculino. Poeta, então, o gênero poeta, né? O que ele é? Poeta. Então, se eu vou colocar como se fosse um feminino, Joana. Então, Joana, ela não pode ser poeta. Joana, ela é poetisa. E se é feminina, a palavra feminina, ela vai ser escrita com S. Outro exemplo, ele é profeta. Feminino, ela é profetisa. Então, profetisa, eu vou escrever com S. Ele é sacerdote, ela é sacerdotisa. Então, vou escrever com S. Professora, como que é S se tem som de Z? Por que que esse S aí está com som de Z? Quando o S está sozinho, não está sozinho aqui, ó, um S sozinho, no meio de duas vogais, ó, aqui tem uma vogal I, aqui a vogal A. Ele tem som de Z, mas se escreve S, tá bom? É por isso, quando o S está sozinho entre duas vogais, ele tem som de Z. Mas então é uma regrinha. Agora, para ter som de S, eu vou ter que ter dois S's aqui. Por exemplo, osso. Para ter o som de S, eu vou escrever com dois S's, tá bom? São escritos com S os verbos derivados de palavras que têm S na última sílaba. Então, vamos aos exemplos? Mas antes, tem outra maneira. Se a palavra primitiva é escrita com S, o verbo derivado também será com S. É só para vocês realmente gravar. Por exemplo, a palavra primitiva, a professora Edneuza já deu aula lá, você já sabe o que é primitivo. Então, eu vou transformar em verbo essa palavra. Então, o verbo será escrito com S. Por exemplo, aviso. A palavra aviso é a palavra primitiva. Eu vou derivar a palavra aviso no verbo avisar. Mas como é que eu vou saber se avisar eu vou escrever com S ou com Z? Eu vou escrever se na última sílaba da palavra aviso está escrito com S. Então, eu também vou continuar escrevendo com S. Então, o verbo vai ser escrito com S. Tá bom? Então, vamos lá, outra palavra, improviso. Se a palavra improviso, que é a primitiva, for derivar um verbo que na última sílaba é escrita com S, então o verbo também vai ser escrito com S, tá bom?
Outro exemplo, análise. A palavra análise é primitiva, ela vai derivar o verbo analisar. Mas se análise, a última sílaba é escrita com S, então o verbo também será escrito com S. Outra regra. Após ditongo, todo mundo já sabe o que é ditongo. Lá na aula que nós iniciamos no início do ano, a professora já falou sobre encontros vocálicos, falou sobre ato, ditongo, tritongo, foi ou não foi? Então, aqui, ditongo. O que é ditongo? É um encontro de vogais na mesma sílaba. Aí, se essa palavrinha tiver um S, o som for de S, a fonética for de S, eu vou escrever sempre com S. Então, vamos lá. A palavra fazão, mesmo se ele tem o som de Z, mas ele está após um ditongo, ó, o ditongo é um encontro ó, do A com I na mesma sílaba, aqui é um ditongo, aí vem um S, né? Então, som, fazão, mesmo que tenha um som de Z, mas vou escrever com S porque está entre duas vogais e também está após um ditongo. Outro exemplo, maisena. Gente, maisena, lá no supermercado tem aquela caixinha amarela escrito maisena. Ela é a marca maisena. Então, lá, naquela marca, lá é escrito com Z. Mas maisena, ela é escrita com S. Por que, professora, que é escrito com S? Porque o S vem após um ditongo e também está entre vogais. Então, eu vou escrever maisena com S, não é com Z. Se escrever com Z, está errado, tá bom? Então, maisena, que é derivado do milho, a palavrinha que é derivada do milho, eu fiz um derivado do milho, é a maisena, então, é escrita com S. Pousada. Pousada é um ditongo, ó, pou, vem, após o ditongo vem um S, está entre duas vogais, então, vou escrever com S, a palavra pousada. Outra regra, eu uso também S após quando eu tenho o verbo querer, tá? Há diversas formas de escrever o verbo querer e o verbo por. E também nos seus derivados. Vamos ao exemplo? A frase, eu quis te dar um abraço. A palavra que quis é derivada da palavra, é uma forma de escrever o verbo querer. Quis. Então, eu quis te dar um abraço. Então, vem do verbo querer. Então, é uma outra forma de pronunciar o verbo querer, quis. Outra frase, eu pus a mão no joelho. É uma forma de escrever o verbo pôr. Eu pus a mão no joelho. Então, também vai escrever com S. Agora, nós vamos para os derivados. Por exemplo, o derivado da palavra querer é quisesse. O derivado da palavra pôr é pusesse. Agora, como é que eu uso o Z, professora? Vamos a algumas regras do Z. São escritos com Z as palavras que se unem a adjetivos para formar substantivos abstratos. Então, vamos lá. Exemplo. O carro é rápido. Então, aqui no adjetivo, o adjetivo nessa frase, o carro é rápido, o adjetivo da frase é rápido. Mas só que eu quero transformar em substantivo abstrato essa frase. Então, como é que eu vou escrever? O carro tem rapidez. Então, eu vou mudar o substantivo abstrato, tá bom, gente? E aí, o substantivo abstrato, ele vai ser terminado com Z. O balão é leve, ele tem leveza. Então, o balão é leve, o adjetivo da palavra balão é leve. Então, o balão é leve, o adjetivo dessa frase é leve. Ele tem leveza. Então, o substantivo eu transformei a frase e coloquei no lugar do adjetivo, eu coloquei um substantivo abstrato. E esse substantivo da palavra, que o primitivo é leve, vai derivar a palavra leveza. Então, aqui, o primitivo é rápido,
e o derivado é rapidez. Outro exemplo, Mariana é bela. Então, adjetivo de bela, qual que é o adjetivo de bela? Mariana é bela, o adjetivo da frase é bela. Ela tem beleza. Então, bela é primitiva, beleza é derivado, tá? E essa palavra vai ser escrita com Z. São escritos com Z os verbos formados de palavras que não têm S na última sílaba. Por exemplo, canal. Canal, na última sílaba, canal, que tem duas sílabas, a última aqui, ó, não tem S. É N-A-L, não tem S. Então, quando eu vou transformar em verbo, o verbo vai ficar, né? Aqui a palavra primitiva é canal, a derivada, o verbo derivado é canalizar, tá? E canalizar é escrito com Z. Porque não é derivada, porque não tem S na última sílaba. Padrão. O primitivo aqui é padrão, o derivado é o verbo derivado é padronizar. Por que que padronizar está escrito com Z? Porque a última sílaba da palavra padrão não tem S, não tem S na última sílaba. Então, o derivado, o verbo derivado vai ser escrito com Z. Outra. O primitivo, a palavra primitiva é setor, vai derivar o verbo setorizar. Por que que setorizar foi escrito com Z? Porque aqui na palavra setor não tem S na última sílaba. Outra, nítido. A palavra primitiva é nítido, que derivou no verbo nitidez. Nitidez aqui está escrito com Z. Por que está escrito com Z? Porque a palavra nítido não tem S na última sílaba. Então, vamos lá, ó, por isso. Então, agora nós vamos para as atividades. Vamos colocar em prática o que nós já estudamos. Peguem seus cadernos, seus lápis, suas borrachas e vamos anotar agora as atividades. A partir da palavra primitiva, você já sabe o que é primitivo, o que é derivada, tá? A partir da palavra primitiva, escreva sua derivada. Mas antes, veja se a palavra derivada se escreve com S ou com Z. Aqui nós temos um banco de palavras e vocês vão ler as palavras e vai escrever a derivada delas. Você já sabe o que é. Então, as palavras são aviso, análise, nítido, setor, improviso, trauma, eterno, padrão, deslize, atraso, mole, duro, grande, peso. Por exemplo, dessa palavra aqui, ó, trauma. Qual a palavra que eu posso escrever que seja derivada da palavra trauma? Traumatizar, traumatizado. Isso tudo são palavras que são derivadas. Então, quando eu escrever traumatizar, traumatizado, eu vou escrever com S ou com Z? Aí eu vou escrever aqui, tá? Aí eu vou procurar os derivados dessa palavra e vou ver se eu escrevo com S ou com Z. Então, vamos à próxima atividade. Questão número 2. Forme substantivos femininos a partir das palavras abaixo, empregando corretamente S ou Z. Então, nós vamos lá ao banco de palavras. Então, nós temos francês, poeta, freguês, holandês, sacerdote, barão, português, duque, camponês, marquês. Eu vou escrever o feminino dessas palavras. Por exemplo, vou escolher essa palavra aqui para dar de exemplo para vocês. Holandês. Qual é o feminino de holandês? Então, é holandesa. Então, o feminino de holandês é holandesa. Holandesa, eu escrevo com S ou com Z? Então, vamos olhar se é de origem, se é de nacionalidade. Como é que é essa palavra aqui? Eu uso S ou Z? Vamos lembrar?
Questão número 3. Complete as palavras com S ou Z e depois copie lá embaixo essas palavras de maneira correta, com letra cursiva, bem bonita. Capriche na ortografia, na caligrafia, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui está o banco de palavras que a professora vai ler. Vaidoso, maisena, coisa, chafariz, camiseta, fazão, vizinho, cuscuz, trazer, Neuza, 200, quisesse, prazo, pousada, surpresa, bezerro, visão, ausência, azul, agasalho. Aí vocês vão, onde estão os tracinhos, vocês vão escrever S ou Z para completar a palavra. E depois lá embaixo vocês vão fazer um banco de palavras com essas palavras escritas corretamente. 4. Copie as palavras e separe em sílabas. Aqui está o banco de palavras. Vocês vão copiar essas palavras e depois vão separar em sílabas. Então, altivez, português, simples, chafariz, fazão, pousada, pusesse, ônibus, ausência, pouco, setorizar, canalizar, improvisado, 300, capuz, verniz, embriaguez, arroz. Então, vocês vão escrever essas palavras e depois vão separar em sílabas. Não se esqueçam, como é que eu separo em sílabas? Eu pego, por exemplo, altivez. Então, altivez tem 3 sílabas. Al, tracinho, ti, tracinho, vez. Então, são 3. Então, não se esqueça de colocar os tracinhos na hora de separar em sílabas as palavras, do jeito que a professora ensinou lá no início do ano, gente. Coloquem. Quando tem 2 S, 2 R's, um fica de um lado, outro fica do outro. Separa, vocês lembram? Então, vamos colocar em prática essas regrinhas que nós aprendemos lá no 2º, no 3º ano. Essas regras são para a vida inteira, não podemos esquecer não, viu? Questão número 5. Transforme os adjetivos da frase em substantivo abstrato. Então, aqui nós temos a frase número A. O menino é rápido. Vocês lembram lá o que é que eu tenho que fazer? Ele tem... Então, eu vou escrever um substantivo abstrato para este adjetivo. Eu vou lembrar lá e vou colocar. A outra frase, B. Juliano nasceu em Portugal. Então, Juliano é o quê? O professor já até respondeu, né, gente? Professora doida. Então, Juliano nasceu em Portugal. Juliano é... Eu vou escrever o substantivo abstrato aqui, que Juliano é. O que Juliano é? Então, ele é esse... Vou colocar o Portugal, eu vou colocar que é de origem ou de nacionalidade. Vamos lá. A foto está nítida. A foto tem o quê? Então, vamos escrever aqui na frente o que é que eu posso, qual o substantivo desse adjetivo aqui, nítida. O outro, Neuza é bela. Ela tem o quê, gente? Ela tem, Neuza é o quê? Neuza é bela, então ela tem o quê? Eu vou escrever aqui o substantivo abstrato aqui embaixo desse adjetivo. Então, é isso a aula de hoje, tá? Então, eu espero que vocês façam todas as atividades de maneira correta, escrevam, acertem a escrever as palavras, gente, olham, leiam e escreve da maneira certinha, tá bom? Eu aguardo o retorno de vocês. Tchau, até a próxima aula. Um beijo no coração.